Agora exercício número 3. 3, galera. Determine se os conjuntos abaixo são subespaços do R4. Beleza, agora a gente está tratando no R4, maior viagem, né? Não dá pra ver agora. Não dá pra imaginar na sua cabeça, mas dá pra fazer, confie. A. O que a gente tem no exercício A? É o seguinte, é o conjunto X pertence ao R4, tal que x1 mais x2 mais x3 mais x4 seja igual a 0. Muito bem, a gente tem um subconjunto aqui. Agora a gente quer conferir se eles são subespaços do R4. Eu vou tratar esse conjunto de vetores A. Dei um nome para ele, um nome qualquer. A é o nome, primeira letra que sai na cabeça, sabe? Enfim, vamos fazer de um jeito algébrico, porque se a gente colocar números, não vai cair para qualquer vetor. Então o jeito algébrico de fazer será o jeito certo. Então vamos pegar dois vetores pertencentes a A. U, V, pertencentes a A. Tal que U seja as coordenadas de U qualquer. A gente está no R4, né? Então vai ficar o 1, o 2, o 3 e o 4. E o nosso vetor V. Nossa, eu confundi U com V. Meu U é um pouco conquina. Aí vai... Ah, mas foda-se, vai. V1, V2, V3 e V4. Beleza. Temos dois vetores que pertencem ao conjunto A. Como é que a gente vai saber se esse conjunto A é um subespaço de R4? Para ser subespaço, o que precisa? Precisa ser fechado pela soma. O que significa? U mais V precisa pertencer ao nosso conjunto A e ser fechado pela multiplicação por escalar. Ou seja, alfa qualquer U tem que pertencer a A. Isso daqui a gente vai usar nesse exercício todo, beleza? Tranquilo, de boa. De boa na lagoa, galera. Agora é só a gente fazer esses testes. Pegar U mais V e ver se pertence a A. E alfa U e ver se pertence a A. O que a gente pode fazer? Vamos fazer rapidinho. U mais V vai dar o quê? As coordenadas de U mais V. Temos o vetor U mais V é igual a U1 mais V1, U2 mais V2, U3 mais V3, U4 mais V4. Tranquilo, de boa. Beleza. Se U faz parte do conjunto A e V faz parte do conjunto A também, nós temos que o 1 mais o 2 mais o 3 mais o 4 é 0. E V1 mais V2 mais V3 mais V4 também dá 0. Então o que a gente tem aqui? A gente precisa somar esses x1, x2, x3 e x4 é como se fossem as entradas. Primeira entrada, segunda, terceira, quarta. Então isso aqui tudo, o 1 mais V1 seria o nosso x1, o 2 mais V2, o nosso x2. O que isso quer dizer? Que o 1 mais V1 mais o 2 mais V2 mais o 3 mais V3 mais o 4 mais V4 tem que ser igual a 0. Se for diferente de 0, não está dentro do nosso conjunto. Beleza? Tranquilo. Então, beleza. Como é que a gente pode rearranjar? A gente está numa soma. A gente pode trocar os nossos elementos de lugares, porque são números. Então, o que a gente pode fazer? A gente tem... Vamos separar por U's. Eu tenho o 1 mais o 2 mais o 3 mais o 4 mais V1 mais V2 mais V3 mais V4. Isso igualando a 0. Beleza, galera? Se U pertence a A, isso daqui é 0. E se V pertence a A, a gente tem que também isso daqui pertence a 0. Beleza, ótimo. Então 0 é igual a 0. Quando você vê isso é um bom sinal, tá, galera? Na matemática. Significa que não tem nada errado. Agora a gente precisa fazer um segundo teste. Se o alfa U pertence a A, beleza, tranquilo, de boa.
alfa U será exatamente o quê? Alfa, quer dizer, 1U vezes o alfa, o 2 vezes o meu alfa, o 3 vezes o meu alfa e o 4 vezes o meu alfa. Muito bom, muito bom. Beleza. Aqui vai ser meu novo x1, x2, x3, x4. Então a forma vai ser a seguinte. O 1 alfa mais o 2 alfa mais o 3 alfa mais o 4 alfa tem que ser igual a 0. Muito bom. A gente tem alfa em todos os termos. O que a gente pode fazer? A gente vai fatorar esse alfa. Então tem o alfa que multiplica o 1 mais o 2 mais o 3 mais o 4. Isso é igual a 0. Olha, até troquei de cor aqui. Enfim. Se U pertence a A, essa soma é igual a 0. Beleza. E a gente tem o que de novo? 0 é igual a 0. Portanto, o nosso subconjunto A é um subespaço de R4. Muito bom, terminamos o exercício A. Agora o exercício B, já que a gente já sabe o que a gente tem que fazer, é mais rápido. Beleza, galerinha? Voltamos aqui com o exercício B. Exercício B. Esse exercício de subespaços. Vamos ver se agora esse conjunto B é um subespaço de R4. O que a gente precisa testar? Primeiramente eu vou testar se A mais B pertence a meu conjunto. Eu dei o nome aqui, B, para ficar mais tranquilo. Bzão. Se A mais B pertence a Bzão, beleza, vamos pegar. A mais B é igual ao quê? A mais B é A1 mais B1, A2 mais B2, A3 mais B3 e A4 mais B4. Antes disso, a gente vai olhar as condições do nosso conjunto para saber se ele é um subespaço. A gente vai testar isso depois, mas as condições é o quê? x1 é igual a x3 mais x3 vezes x4, ou seja, a primeira entrada vai ser a terceira vezes a quarta. E a x2 menos x4 é igual a 0. O que isso significa? Se você passar o menos x4 para o outro lado, a gente vai ter que x2 é igual a x4, ou seja, a segunda entrada é igual à quarta entrada. Agora a gente vai fazer os seguintes testes. A1 mais B1, que seria o nosso x1 aqui, vamos ver se ele é igual a x3 vezes o x4. Beleza? Então a gente tem A3 mais B3 vezes A4 mais B4. Beleza? Tranquilo. Vamos fazer a distributiva, porque a gente tem duas somas aqui multiplicando. Como é que vai ficar desse lado aqui? Vai ficar A3A4 mais A3B4 mais B3A4 mais B3B4. Isso daqui é A1 mais B1. Continua sendo simples, uma soma simples. Beleza. O que isso significa aqui, galera? A gente tem que ver se isso daqui é igual a isso tudo. E a gente vai usar o seguinte, que x2 menos x4 é igual a 0. Então x2 é igual a x4. Beleza? Então, eu iria trocar aqui qualquer A4 por A2. Mas como na primeira igualdade eu tenho x1 em termos de x3 e x4, eu não preciso de fazer isso. Eu só preciso de confirmar x3, x4, a igualdade confere. Vamos olhar agora isso daqui. Então, como é que a gente olha isso daqui? Eu vou substituir... Saiu agarrado. A1, que no meu caso seria o x1 nas condições, A1 vai ser A3
vezes A4. Então vou só substituir A3 vezes A4. Por que eu estou fazendo isso? Porque o A pertence ao B e o B pertence ao B. Eu esqueci de colocar, eu devia ter colocado. A, B pertence ao Bzão. Beleza, então eu posso fazer isso. Substituir meu A1 por A3 vezes A4 e o meu B1 por B3 vezes B4. E eu tenho A3, A4 mais A3, B4, aquela porcaria toda do outro lado. Vamos fazer uma análise da conta pra gente não ficar escrevendo pacas. Eu tenho um A3, A4 de um lado aqui. E eu tenho um A3, A4 de um outro lado. Mesmo sinal, significa que eu posso cancelar os dois. Só colocar menos A3, A4 de um lado, do outro, acabou. Eu zero. Agora eu tenho B3, B4. Eu tenho B3, B4 de outro lado? Claro que eu tenho. Aqui não. Aqui com o mesmo sinal. Então eu posso cancelar. Ou seja, eu tirei meu A3, meu A4. Eu tirei meu B3, B4. B3, B4. E desse lado aqui sobrou zero. Porque eu subtraí os dois. Só que do lado direito, o que sobrou? Tem esse termo aqui que eu não consegui cancelar. A3, B4 mais B3, A4. Poxa, mancada, isso aí. Então a gente tem que A3, B4 mais B3, A4 é zero. Ué, isso não entra nas nossas condições de sistemas. Porque a condição aqui, eu não tenho nenhuma condição que o A3, B4 mais o B3, A4 seja zero. Não tenho. Eu tenho o x2 menos x4 que é zero. E eu tenho o x1 que vale x3, x4. Então, poxa, a gente já tem aqui uma afirmação que pelo teste de A mais B, B B não é um subconjunto de R4. Ou subespaço, desculpa. Por que a gente já tem isso? Porque não é fechado pela soma. Não adianta nem eu testar agora se é fechado por escalar, porque não vai adiantar nada. Já não é fechado pela soma, não é um subespaço, beleza? Fechou, matou o exercício aí. Se tivesse parado aqui, já se quisesse provar que é por escalar, também dava para provar. Mas isso na prova seria uma perda de tempo, porque aqui você já provou que não é subespaço, porque ele precisa ser fechado. Para ser subespaço, precisa ser fechado pela soma e fechado por multiplicação, por escalar. Então a gente matou esse exercício aqui, e agora a gente vai partir para o exercício 4.